Olá pessoal, meu nome é Antony Dantas, sou acadêmico do curso de Direito e um apaixonado aí por Direito Constitucional. E estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho acerca da eficácia das normas constitucionais. Antes da gente adentrar aí no conteúdo, de forma bem breve no assunto, quero ser bem incisivo aqui. Eu tenho percebido que há uma facilidade muito grande em haver a confusão dos conceitos, porque as normas constitucionais elas possuem a sua definição no que diz respeito à eficácia no campo da aplicabilidade, que é a capacidade das normas constitucionais de gerarem efeitos dentro da sociedade, e as normas constitucionais elas podem ser classificadas no que tange, no que diz respeito aos efeitos que elas geram dentro da sociedade. E aí nós vamos ver que tem os dois campos de definição específicos, distintos, né? Eu quero começar aqui falando acerca da aplicabilidade das normas constitucionais. E aí, quando eu falo de aplicabilidade, meus queridos, eu estou querendo dizer a capacidade que uma norma constitucional ela tem de gerar efeitos dentro da sociedade. Nós vamos ver que existem normas constitucionais que elas têm capacidade de gerar efeitos de forma imediata, enquanto outras normas constitucionais não têm uma capacidade de gerar efeitos na sociedade de forma imediata. Essa capacidade de gerar efeitos, esses efeitos que são gerados são transformações que as normas elas realizam dentro da sociedade. Tá certo? Então, quando eu começo falando aqui da classificação das normas constitucionais no que tange a aplicabilidade, eu estou querendo dizer a capacidade que uma norma constitucional tem de gerar efeito. Tá bom? E o primeiro conceito que eu quero trazer aqui é a norma constitucional de eficácia plena. A norma constitucional de eficácia plena, ela é uma norma constitucional que ela tem aplicabilidade imediata. Ela é autoaplicável, ela não precisa de uma norma infraconstitucional, de uma lei, para regulamentá-la, para que venha dar maior sustentação para aplicar ali a matéria, o assunto com que ela traz ali, tá, no seu conteúdo. Um exemplo, por exemplo, de norma constitucional de eficácia plena é o que está no artigo 18 da nossa Constituição Federal, no parágrafo 4º, onde diz que Brasília é a capital federal. Então, vamos analisar. Brasília é a capital federal. Ou seja, a norma ela já traz ali expressa em si mesma de forma muito clara o que ela pretende. Dizer que Brasília é a capital federal e ponto final. Não tem discussão. Então ela é auto-aplicável, ela é autossuficiente. Não precisa criar-se uma lei, uma norma infraconstitucional para reafirmar que Brasília é a capital federal. Tá certo? Outra coisa interessante acerca da eficácia plena, uma norma de eficácia plena, uma norma constitucional de eficácia plena, é que ela não se submete à restrição do seu campo de atuação. Nós vamos ver que, por exemplo, a norma constitucional de eficácia contida, ela já tem essa possibilidade de vir uma norma infraconstitucional, uma lei, e restringir o seu campo de atuação. A norma constitucional de eficácia plena, ela não tem essa possibilidade, porque ela é auto-aplicável e ela não necessita de uma norma constitucional para ficar regulamentando ela, tá bom? Agora falando acerca da eficácia contida. Uma norma constitucional de eficácia contida, pessoal, ela também tem aplicabilidade imediata, ela também tem a capacidade de gerar efeitos na sociedade de uma forma imediata e ela também não precisa de regulamentação. Ela não precisa de vir uma lei, uma norma infraconstitucional e afirmar aquilo que aquela lei ela traz no seu conteúdo. Tá certo? Nós temos como, por exemplo, o que o artigo 5º traz acerca de que é livre o exercício do trabalho e da profissão. Só que entenda bem, uma norma constitucional de eficácia contida, pessoal, ela tem o seu campo de atuação restrito, ou seja, ela permite que uma norma infraconstitucional venha e restrinja e venha suprimir o seu campo de atuação. Assim como eu acabei de dizer aqui, onde no artigo 5º da Constituição diz que é livre o exercício de profissão e de trabalho, a gente pega aqui como exemplo. Eu posso escolher, por exemplo, advogar.
certo? Eu sou livre para escolher exercer esse tipo de trabalho. Eu sou livre para poder escolher esse tipo de profissão. Contudo, isso, né, visto que é algo já que é algo garantido ali no artigo 5º da Constituição, isso, pessoal, contudo, é uma norma constitucional de eficácia, de eficácia contida. E por que isso? Porque eu sou livre para poder exercer a profissão de advogado. Contudo, vem uma norma infraconstitucional, que nesse caso específico é a Lei 9.806, em que diz que para exercer a profissão de advogado é necessário ser aprovado no exame da ordem. Então, entenda que é um direito meu exercer a profissão de advocacia, previsto no artigo 5º da Constituição. Contudo, vem uma norma infraconstitucional e diz que só posso exercer, não sou eu, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão ou cidadã, só podemos exercer a profissão de advogado se formos aprovados, né, nas fases ali do exame da ordem da OAB. E aí, para poder fazer o exame da ordem, eu tenho que fazer a faculdade de Direito. Então, entenda que a norma de eficácia contida, ela permite com que venha uma norma infraconstitucional e venha ali suprimir, venha ali conter esse direito, venha conter o que está previsto ali na matéria, no assunto dessa norma constitucional. Alright? Beleza? Então, assim, acho que ficou claro nessa questão da eficácia contida. Terceiro tipo de eficácia é a eficácia limitada. Pessoal, presta muita atenção quando eu falo de norma constitucional de eficácia limitada. Por quê? Diferente da eficácia plena, diferente da norma constitucional de eficácia contida, ela não tem aplicabilidade imediata. A aplicabilidade dessa norma, desse tipo de norma constitucional é imediata, pessoal. É imediata. Ou seja, ela é uma norma constitucional. São normas constitucionais, melhor dizendo, que necessita de uma norma infraconstitucional para lhe dar sustentação. E aí vamos entender, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas dividem-se em dois grupos. Normas programáticas, que dizem respeito a políticas públicas e assistenciais, e normas de princípios institutivos, que está diretamente relacionada à criação de instituições e de órgãos. Agora vem cá, quando eu falo então dessa primeira classificação de normas constitucionais de eficácia limitada, e aí eu me refiro a normas programáticas, que são de políticas públicas e assistenciais, a gente tem como, por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal, onde prevê que saúde, pessoal, ela é um direito social garantido no texto constitucional. Contudo, nós temos a criação da lei do SUS, a lei 8.080, onde prevê ali as diretrizes de funcionamento, né, desse sistema de saúde. Então vem cá, a saúde é um direito social garantido na Constituição. Só que esse direito para nós brasileiros aqui no país, ele é oferecido através de quê? Através do SUS. E aí é necessária a criação de uma norma infraconstitucional de uma lei, no caso a lei 8.080, que é a lei do SUS, que traz as diretrizes de funcionamento do SUS. Entenderam? Para que esse direito social ele venha a ser de fato oferecido para a sociedade. Tá certo? Então isso é uma norma constitucional de eficácia limitada, tá? Na divisão, na definição de normas programáticas, ou seja, o artigo 6º, ele é uma norma de eficácia limitada, porque ele precisa, por exemplo, da lei 8.080, que traz ali as diretrizes, as prerrogativas de funcionamento do SUS, tá bom? Para que os brasileiros aí e brasileiras venham gozar desse direito, tá? De acesso à saúde, tá bom? Aí dentro dessa questão da norma constitucional de eficácia limitada, nós temos então as normas de princípios institutivos, ou outro nome que vocês podem achar também é orgânicos, tá bom? E aí fala, pessoal, acerca da criação de órgãos, de instituições. Por exemplo, antes da Constituição de 88, pessoal, nós não tínhamos, por exemplo, a existência do STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça. Depois da Constituição Federal, prevê-se que é constitucional a criação de órgãos do Estado, que compõem o Estado.
Contudo, foi necessária uma lei específica para criar o STJ. Então entenda, existe uma lei, um artigo, tá bom? Que permite a criação de órgãos federais ou órgãos estaduais, órgãos que compõem o Estado de uma forma geral, tá bom? E aí foi necessário uma lei, uma norma infraconstitucional de forma específica ali, tá? Exercendo, garantindo ali a criação do STJ. Entenderam? Então, peraí. A Constituição traz como norma constitucional a permissão para a criação ali de órgãos, de órgãos estatais, tá certo? Contudo, para a gente criar um órgão do Poder Judiciário, que é o STJ, foi necessária uma norma infraconstitucional. Então, ou seja, a norma infraconstitucional, pessoal, dando ali sustentação para uma norma constitucional. Beleza? Então, quando a gente pega esse arcabouço de definições aí, nós estamos falando, né, no que diz respeito a normas constitucionais de eficácia plena, contida ou limitada, estamos nos referindo a uma parte do direito que diz respeito à aplicabilidade das normas constitucionais. O que diz respeito aí, então, à capacidade que uma norma constitucional ela vai ter ou não ali, né, de gerar efeitos na sociedade. Então nós vimos aqui que a de capacidade plena, aplicabilidade imediata, a de eficácia contida também aplicabilidade imediata, já a de eficácia limitada, aplicabilidade imediata, é contida, necessita de uma norma infraconstitucional aí, tá bom? Para lhe dar sustentação. Beleza? Pessoal, agora caindo ali para outra parte da definição, que inclusive eu achei até uma certa dificuldade aí, eu não vi muito material aí no YouTube falando acerca desse tipo de classificação que eu vou falar aqui agora, que são a eficácia, né, a classificação das normas constitucionais no que diz respeito à sua eficácia, mas não no sentido da aplicabilidade, não no sentido da capacidade de uma norma constitucional, né, de gerar efeitos, mas sim os próprios efeitos dessas normas constitucionais. Escutem bem, prestem bem atenção. Uma norma constitucional, quando ela é aplicada na sociedade, pessoal, ela vai gerar efeitos. E aí nós podemos definir essas normas constitucionais quanto à eficácia mediante os efeitos que elas geram dentro da sociedade. E aí nós vamos ver agora nesse campo aqui de definição que diz respeito mais à aplicação e às transformações, ou seja, os efeitos que ao aplicar essas normas constitucionais dentro da sociedade, nós vamos ter. Então a gente pega a primeira definição, que é uma norma constitucional de eficácia técnica. Uma norma constitucional de eficácia técnica, pessoal, quando eu digo que uma norma constitucional ela tem uma eficácia técnica, eu estou querendo dizer o seguinte: a norma constitucional ela existe. Vamos pegar, por exemplo, a lei do SUS, a lei 8.080. Ela foi criada para gerar efeitos bem definidos. Que efeitos são esses? As diretrizes de funcionamento do sistema de saúde. Então, quando eu pego uma norma constitucional e aplico ela na sociedade e ela gera os efeitos para os quais ela foi criada, isso significa que essa norma constitucional ela é de eficácia técnica, pessoal. Independente se já existe uma legislação hipotética, ou seja, uma norma que já fala acerca desse assunto anteriormente, que é o caso da Lei 8.080. Nós já temos lá no artigo 6, no artigo 196, no artigo 23 também, que fala da saúde acerca como competência dos municípios. Nós já temos artigos que tratam desse assunto, mas são de forma hipotética. Ou seja, se depender somente deles, sobretudo do artigo 6º, para garantir a saúde como direito social, pessoal, nós não vamos ter a garantia, né, o exercício desse direito aí, tá? Para a sociedade. Então, quando eu pego uma norma constitucional que ela foi criada para que ela gere efeitos específicos, tá bom? E ela gera esses efeitos, ela tem dentro da sociedade, ela pode ser definida como uma norma de eficácia técnica. Beleza? Agora, quando eu falo acerca de eficácia jurídica, pessoal, entenda bem. Quando eu falo que uma norma constitucional ela é de eficácia jurídica, eu estou querendo dizer o seguinte: existe uma norma, ela foi aplicada em razão da incidência de um fato. Por exemplo, José matou João.
A norma, pessoal, que vai trazer a punição por José ter matado João, ela já existe. Mas ela só é aplicada quando se tem um caso concreto, quando se tem o ocorrido de um fato, tá certo? Então, por exemplo, José matou João. José vai ser punido por matar João. Mas por que ele vai ser punido? Porque existe uma norma. Só que essa norma ela só vai ser aplicada, essa punição só vai ser aplicada porque ocorreu o fato do homicídio. E aí, quando eu pego uma norma constitucional e eu preciso aplicar ela dentro da sociedade, em razão do ocorrido de um fato, aí eu digo que essa norma ela tem eficácia jurídica, pessoal. Inclusive é dos tipos de normas mais importantes para a gente, né? Que é a que traz aí as resoluções para os casos concretos dentro do mundo jurídico, tá bom? E por último, nós temos a mais tranquila de entender aí, que é uma norma constitucional de eficácia social, pessoal. Uma norma constitucional de eficácia social, quando eu determino que uma norma constitucional ela tem eficácia social, eu estou querendo dizer o seguinte: a norma, pessoal, ela foi aplicada na sociedade e a sociedade de fato abraçou essa norma, observou, obedeceu ou obedece, né, essa norma constitucional. Tá certo? Quer um exemplo, por exemplo? Né, de uma norma em que ela tem uma eficácia social, ela é de fato obedecida pela sociedade? É a questão da lei seca. A lei seca. Antes da lei seca, pessoal, a sociedade ela não se preocupava tanto com essa questão do alcoolismo, né, do consumo de álcool com a questão da direção. Hoje em dia todas as pessoas elas têm uma preocupação por causa da questão da blitz, da multa e etc. Tá certo? Então ela é uma norma que quando foi aplicada na sociedade, quando entrou em vigência, ela de fato passou a ser obedecida, passou a ser observada pela sociedade. Agora nós temos, por exemplo, normas que foram aplicadas e que tiveram ineficácia, elas não tiveram eficácia social. É a questão da lei da bigamia, né? Infelizmente, nós temos muitos casais aí que traem, né, seus companheiros, suas companheiras, independente da existência dessa norma. Então, ela foi algo que foi deixada de lado. Porque a aplicação dela na sociedade não gerou eficácia social, tá bom? Então, quando uma norma ela é aplicada na sociedade e ela de fato é obedecida pela sociedade, é uma norma em que tem eficácia social, é uma norma de eficácia social, tá bom? Os efeitos que ela gerou, as transformações que ela gerou dentro da sociedade, faz com que ela seja uma norma de eficácia social. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado de forma um pouco mais clara aí essa questão das definições de eficácia das normas constitucionais, tá bom? Qualquer dúvida deixem nos comentários, tá bom? Espero que a forma com que eu tenho explicado aqui tenha aberto a mente de muitas pessoas. Estou aberto aqui para dúvidas, críticas construtivas, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima.